pessoal, eu moro em Dallas, Texas, nos Estados Unidos. Estou muito feliz de participar desta cadeia internacional maravilhosa de oração e de jejum. Fiquei encantado com a iniciativa de vocês e quero fazer uma reflexão sobre relacionamento. Relacionamento é o maior desafio do ser humano na Terra. Deus, para nós que conhecemos a Palavra de Deus, para que conhecemos a Bíblia, é o nosso alvo maior de relacionamento. Mas Ele deu para nós um treinamento, ou seja, uma forma prática de experimentarmos o que queremos com Ele. Porque é muito mais fácil a pessoa falar que se relaciona com Deus e através da oração fazer referências a isso, do que na verdade relacionar-se com Ele de maneira profunda. O cheque, o teste, a verificação, se estamos falando com Ele verdadeiramente ou não, é como falamos com os semelhantes que temos ao nosso redor. Os mais próximos, que é o desafio maior, depois vem as pessoas de nossa relação, às vezes por parentesco ou por amizade, depois vem as pessoas ligadas a nós na igreja, no trabalho. Quanto mais distante for a intimidade que temos com a pessoa, mais fácil fica a relação. Quanto mais próxima, mais difícil. E o desafio que eu vou trabalhar com vocês nesta meditação, nesta reflexão, está no livro de Lucas, que é o texto em que Jesus fala sobre a parábola do semeador. Nesta parábola nós estamos acostumados a falar sobre a pregação do Evangelho. Eu acho que muita gente já explorou esse aspecto aí, mas não é o foco de Jesus. A maneira com que ele aborda o assunto é extremamente importante para a gente tirar lições práticas para nós. Na parábola do semeador, Jesus fala de 4 sementes. Uma que cai nas pedras, outra que cai numa terra fina, outra que cai entre espinhos e uma outra que cai numa terra boa. Cada uma delas representa uma pessoa. Jesus não está discutindo a questão da semente, a propriedade dela é a mesma. A semente é boa, a semente é eficaz, a semente pode produzir o resultado planejado pelo semeador. O problema está no solo, está em quem recebe a semente. E nesta abordagem, Jesus, na verdade, está falando sobre eu comigo. Porque a relação humana ela tem 3 níveis. Eu comigo, eu com o meu semelhante e eu com Deus. A gente gosta, porque Deus é o primeiro, porque Deus, amarás a Deus sobre todas as coisas, a gente gosta também de falar que o importante primeiro é Deus, está certíssimo. A minha relação pessoal com Ele, perfeita. Mas na minha relação pessoal com Jesus fisicamente, eu não estou tendo o privilégio hoje. Eu tenho uma relação espiritual com Ele. A minha relação física, a minha relação pessoal, visível e que eu posso tocar, é de gente de carne e osso, que vive ao meu redor. Então, se eu estou, em primeiro lugar, amando a Deus sobre todas as coisas, eu não preciso que alguém me julgue. Eu vou fazer um teste de como eu estou. Não estou dizendo que eu vou fazer um teste de como eu estou com os outros. Eu vou fazer um teste de como eu estou com o meu Deus. E esta avaliação vem do nível de relacionamento que eu tenho com as pessoas próximas de mim. E com a maneira com que eu me vejo. Porque parte da minha dificuldade com os que se relacionam comigo é como eu me vejo, como eu me relaciono comigo. Os meus sentimentos, os meus feelings. Como é que eu me vejo? Como é que eu me aceito? Ou como é que eu trabalho o que posso mudar? Existem aspectos da nossa natureza e da nossa pessoa que a gente pode mudar. E a gente tem que trabalhar por isso. Com certeza mudanças na nossa condição humana sempre serão duras, profundas e difíceis. Não vão ser fáceis. Por isso precisamos de Deus. Por isso que pessoas que buscam autoajuda através de leituras adequadas ou de consultas com profissionais não conseguem progredir. Porque se só descobrirem as técnicas ou segredos dos seus problemas e trabalharem em cima disso, elas não vão conseguir. Há um poder, há um momento que nós temos um poder fora de nós. O teste de quanto esse poder está sendo eficaz na minha vida é como eu me relaciono comigo e com os outros. E é esse o ponto que nós temos que constantemente repassar. Porque eu gostaria de ajudar vocês demais de uma maneira prática. Porque vocês vão gastar 30 dias jejuando. Cada um jejuando de alguma coisa que quer vencer, ou melhorar a sua relação com aquele aspecto da vida.
televisão, relacionamento com pessoas, você tem um temperamento descontrolado, você vai lutar para durante 30 dias fazer uma experiência com Deus de vencer esse problema. E é aqui que eu quero ajudar, é exatamente aqui que eu quero ajudar vocês. Então, na parábola, Jesus falou para os discípulos e à multidão. Muita gente não entendeu. Os discípulos perguntaram a Jesus por que ele falava em parábolas. Daí Jesus explicou que é para que as pessoas que realmente querem fazer a vontade de Deus compreendam a Bíblia. E os que não querem não vão poder. Não é porque ele está impedindo que vejam, é porque eles não querem ver. E podem se admirar, porque eu fiquei admirado muitas vezes na minha vida, de saber que há pessoas dentro da igreja, ou das igrejas, que não querem, elas não querem conhecer profundamente o que a palavra de Deus diz, porque terão que fazer mudanças significativas. E mudanças significativas, do ponto de vista psicológico, custam caro para nós. Elas custam muito caras para nós. Então, no capítulo 8, quando Jesus está falando da parábola, quando ele começa a explicar para os discípulos, ele começa dizendo assim: este é o significado da parábola. Está em Lucas capítulo 8, versículo 11. Diz assim: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então percebam que Jesus já define logo o que é a semente. É a palavra de Deus. Já faça a sua conta. Se ela está sendo semeada em você, não se ela foi semeada. Se ela está sendo semeada, a cada dia eu tenho que avaliar se esses 4 solos, os tipos de reações ao plantio da palavra, se estão acontecendo comigo, ou um ou outro. Porque o nosso alvo é ter a característica do quarto tipo de solo. Mas vamos lá. Então, a semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Presta atenção, você não está rejeitando uma doutrina fundamental da igreja. Você está rejeitando um conteúdo da palavra que na sua meditação, se você fez profundamente, não uma leitura superficial, mesmo que seja de várias páginas. Aliás, ao contrário, não leia muitas páginas. Leia pouco e medite nelas. Nas palavras. Leia ou meditou, mas você vai ser impressionado se você quer fazer a vontade de Deus. Jesus disse em João 17 que todo aquele que quiser fazer a vontade dele vai descobrir a doutrina, se é de Deus ou não. Então, você vai descobrir, ele vai te revelar. Quando você tenta descobrir, e você é revelado pelo Espírito Santo, a sua disposição de fazer é que mantém. E a sua disposição, ela é manifestada com alegria. O versículo continua dizendo: sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Se eu estou falando com pessoas que já conhecem o Evangelho, que já aceitaram a verdade do Evangelho eterno, da verdade presente, eu tenho que clarificar que não é questão de uma doutrina fundamental que você está esquecendo, das 28 que nós conhecemos, mas é alguma coisa que tem que ver com você, que da palavra de Deus vem para você como uma semente, que uma vez acolhida, vai produzir esse fruto que vocês estão buscando desenvolver ao longo desses 30 dias. Ele diz: receberam com alegria quando ouviram, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Toda vez que ouvimos a palavra provação, nós associamos com alguma coisa que alguém nos ataca, um impedimento no trabalho. Já vem lembrando o seu sábado, às vezes um aspecto alimentar. A gente não pensa que a aprovação é algo que está dentro da minha casa, que eu gosto de fazer, que não está dito claramente, isso é errado, mas se eu fizer de maneira errada, vai ser um pecado na minha vida. O que pode não ser para alguém. Mas eu, quando olho esse texto, eu penso em alguma coisa grande que acontece lá fora. Eu não penso em alguma coisa que acontece aqui dentro. Eu já estando na igreja, e eu já estando envolvido até com atividades, mas que tem um ponto na minha vida que eu tenho dificuldade. A palavra de Deus dá
o segredo, que é a manutenção da nossa mente e da sua vontade. E o esforço vem por minha parte. Fugir do lugar onde aquela tentação me aparece, fugir de alimentar o desejo de tê-la e assim por diante. Continuando, ele diz: as que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, preste atenção nisto, ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações.